Salve, meus queridos! Como é que vocês estão? Criativos lindos. Já tô vendo muita gente aí nesse chat bombando. Quero ver quem é que tá aqui comigo para eu poder analisar esses designs nesse especial de 20k. Para a gente começar é o seguinte, já vamos deixar bem claro aqui que para você mandar, para eu analisar o seu design nesses especiais, você tem que entrar no Discord e ficar atento às notificações. Lá no canal Avisos, eu sempre aviso com antecedência o dia que eu vou fazer análise. Aqui, ó. Essa semana teremos dois especiais. Especial de 20k, especial de fim de ano. São duas lives que a gente vai ter agora no final de ano, que eu avisei dia 22, tá? Hoje é dia 27, ou seja, faz 5 dias que eu avisei. Deixei isso lá. No dia 23 eu abri 3 vezes o canal Análise. No dia 24 eu abri mais uma vez e eu não sei se alguém ficou ligado ali, mas eu abri mais uma vez no dia 24. Xande pouco, foi o último a mandar, hein? Tô passando todas as telas aqui. Pontos positivos. Vamos começar as análises aqui então. Pontos positivos do Kainan. Primeira coisa, tem bastante textura no seu design, tá? Textura mesmo. É um design bem texturizado. Tem uma qualidade aqui nessa imagem de fundo. Eu não sei se foi a textura ou esse ruído que você colocou que deixou com esse aspecto, com uma textura interessante. Não é ruim não, tá? É bem interessante essa textura. Só tem que tomar cuidado para não exagerar, tá? Você exagera demais nessa textura, começa a ficar feio. Ele tá aqui no limite, naquele limite que se você colocar um ponto a mais já caga no design, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso aí. Outro ponto positivo são essas folhas que você colocou aqui, desfocadas. Isso aqui deu um movimento muito interessante para o seu design. Por quê? Você tem essa parte estática e os passarinhos voando lá atrás, tem uma paisagem completamente estática. E você ter essas folhas aqui, você tem esse movimento que dá essa dinâmica mais interessante, dá uma certa leveza para o design. Eu não consigo explicar o que eu estou sentindo, mas é mais ou menos isso, tá? É esse detalhezinho que dá essa suavidade, dá esse charme, dá aquela sensação de tem uma brisa, tem um vento, as folhas estão caindo, você criou uma espécie de clima visual, vamos dizer assim. Você tem o produto, esse produto está com uma qualidade boa, está num tamanho bom, apesar de que você tem bastante espaço livre aqui, eu já vou falar sobre isso nos pontos negativos, mas você tem uma imagem do produto aqui bem agradável, tá? Ok. Pontos... caralho. Pontos negativos. O primeiro ponto negativo eu já falei, que é o quê? Você tem bastante espaço aqui. Esse espaço que você tem aqui sobrando faz com que o seu design fique um tanto chato. Não seria bem essa palavra, mas seria um tanto desinteressante. É melhor do que chato, tá? Por quê? Você tem um espaço muito grande que poderia ser usado para alguma coisa. Por exemplo, se você subisse isso aqui para o topo, seria a primeira coisa que o cliente ia ver. Ele ia bater o olho no famoso sabor tropical. Depois, aqui nessa parte de baixo, com essa lata um pouco mais para cá, a gente teria uma dinâmica totalmente diferente, tá? Porque se você tivesse aqui, ó, uma lata mais ou menos aqui, tá? E aqui o logo da Red Bull e os textos aqui, você teria esse espaço aqui embaixo, mas você teria um fluxo melhor. Tá? Eu falo muito sobre fluxo aqui porque é um ponto muito importante, ok? Você tem que guiar o espectador por todas as informações de uma forma que ele se sinta interessado, que ele se sinta parte daquele design. É um negócio meio difícil de explicar, mas é mais ou menos isso, tá? Porém, a gente também tem a questão da hierarquia visual, onde eu tenho aqui a lata. Essa lata está numa cor quente, é uma imagem, me chama muito mais atenção do que o próprio texto. Então a gente tem aí essas questões para poder trabalhar de uma forma que fique melhor. Esse é um ponto que eu faria, eu pelo menos trabalharia de uma forma a preencher melhor esse quadro, que é o ponto em que foi o que estragou o seu design, tá? Seria mais ou menos isso. Passando para o próximo. Quem é o próximo? Já vamos apagar aqui o design dele. O próximo é o DXVD Designers. Pontos positivos. Eu
sempre falo sobre isso e eu vou falar em todos os designs em que eu vejo isso, que são imagens de qualidade. Aparentemente, você colocou umas imagens aqui muito interessantes em termos de qualidade, tá? Que são o hambúrguer, a toquinha, até esse copo de coca aqui tá com uma qualidade interessante, tá? Imagens com qualidade alta, com alta resolução, com uma nitidez interessante, uma nitidez alta, causam uma sensação muito agradável. É só você pegar qualquer design que você quiser, qualquer um. Se tiver com uma imagem com uma qualidade boa, você vai sentir aquela sensação agradável de olhar. Não é algo consciente, é inconsciente, tá? É aquela sensação que te dá de ver uma imagem nítida, agradável, cheia de detalhes, e esses detalhes são basicamente aquilo que a gente vê na vida real. Essa sensação que eu tô falando, tá? Agora, se você pegar um design com uma qualidade, com uma imagem desfocada, aquilo vai dar aquele... sacou? Aquele negócio meio estranho, aquela sensação esquisita. Excelente. Imagem de qualidade, é uma imagem diferenciada também, tá? Que também, por sinal, tá com uma qualidade muito legal essa touquinha. Quanto ao copo, esse copo tá com uma qualidade boa, mas ele tá rosado. Isso aqui é um problema, tá? A gente já vai falar sobre as cores do seu design, das imagens principalmente. Mas tá com uma qualidade boa, isso é muito interessante. Tem um detalhezinho aqui, ó. Já peguei. Outra coisa, você trabalhou aqui a ambientação, digamos assim, tá? Você tem uma luz vindo daqui, essa luz que está vindo dali é condizente com a imagem, porque ela tem aqui um brilho nesse copo, um brilho nas batatas, um brilho no hambúrguer, e você tem uma sombra aqui, ó. Tem aqui umas sombrazinhas também que você trabalhou, tá interessante. Porém, a gente já fala disso, tá? A gente já fala disso. O que mais? Quais mais pontos positivos a gente tem aqui? Você tem um desfoque no fundo, completamente no fundo, né? Com exceção aqui, que tá um toquinho nítido essa imagem do fundo, que provavelmente, talvez, seja da loja do seu cliente ou alguma coisa assim, que poderia também estar desfocada, porque é uma imagem que é só um complemento, não é algo que vai alterar a decisão de compra do cliente, mas pronto. Então esse é outro ponto positivo. Você tem aqui esse leve trabalho de desfoque, tá? Precisa trabalhar melhor isso, porque esse desfoque ele tem que ficar agradável, tem que ser aquele desfoque que você percebe que é um desfoque proposital, mas que ao mesmo tempo ele tem algum aspecto real. E agora a gente entra nos pontos negativos. Quais são? Primeiro, você desfocou completamente a base do seu hambúrguer. Completamente, tá vendo? Do início ao fim, tá totalmente desfocado. Isso aqui é estranho, tá? Não é ruim, é estranho. Por quê? Você tem aqui o lanche todo nítido e você não tem nenhuma parte da base focada. Tenta pegar qualquer objeto aí na sua frente, na sua mesa, coloca e tenta olhar de perto, tá? Coloca bem na frente do seu rosto e você vai notar que aonde está focado, a parte de baixo ou próxima também vai estar focada, tá? A olho nu você tem que treinar para poder ver isso, tá? Com uma câmera seria mais fácil, com o seu celular é até mais fácil de fazer isso. Agora, o resto, continuando a explicação aqui, o resto vai estar desfocado. E aqui no seu design você não tem isso, você tem um leve foco lá atrás no ambiente, na loja do cliente, e na base, onde deveria, não tem. Isso aqui é um ponto bem estranho, bem incômodo do seu design, tá? Outro ponto negativo, que é o que eu falei que a gente ia falar, são as cores, em termos de tratamento, tá? Não em termos de escolha. Por quê? Não tem como você escolher a cor do hambúrguer e a cor do queijo e a cor do... Não faz muito sentido isso, tá? É no sentido de tratamento. Como eu falei, tem uns pedaços aqui nesse copo de refrigerante que tá rosa. Isso aqui é bem ruim, tá? Porque o refrigerante não é rosa. Não esse aqui, pelo menos. Se você olhar uma foto real, obviamente, você vai ver que não é rosa, não é vermelho. Ele é um tom meio marrom, meio cor de café, alguma coisa assim. Então isso também você tem que tomar cuidado. Tem que ter esse leve toque profissional, vamos dizer assim, toque de realismo, porque isso aqui vai agregar ainda mais valor ao produto do seu cliente. Não só ao produto do seu cliente, como também ao seu trabalho. Tem que ter esse cuidado, porque quanto mais profissional você deixar o seu design, melhor ele vai ficar. Mais agradável ele fica, mais valorizado.
mais caro você pode cobrar por ele por conta desses detalhes, tá? Depois, quais mais pontos negativos nós temos aqui? Eu acho que não tem muita coisa, o seu design não tá ruim, o seu design tá interessante. É só mesmo esses detalhes que você precisa ter o cuidado, tá? Por exemplo, esse detalhe aqui, tá vendo que o copo ele passa aqui por baixo, dá para ver a base do copo? Isso aqui é um cuidado que você tem que ter, porque é um detalhe que faz muita diferença, tá? As sombras também tem que tomar cuidado, tem que criar uma sombra que fique ali bem com aquela característica interessante, tipo essa daqui de trás, ela ficou interessante. Ainda precisa tratar porque você não tem aquela sombra escurinha que fica bem aqui próximo da base para mostrar que ela está encostada na base. E parece que ela está flutuando, inclusive por conta do desfoque. Então, você juntando tudo isso, somando todos esses detalhes, você tem coisas que precisam ser melhoradas, tá? Coisas que vão diminuir o valor do seu design, vamos dizer assim, tá? Esses desfoque de movimento, eu já nem falo mais nada sobre isso, tá? Porque, sinceramente, olha, não sei que coisa que vocês têm com esse desfoque de movimento. É um negócio tão... Não é em todo lugar que usa, tá? Também outro ponto que é importante que você precisa trabalhar é a questão dos tamanhos aqui, tá? Controlar bem os tamanhos para ficar mais agradável possível e não ficar uma coisa muito combo enorme, de Natal de um tamanho, peça já de outro. Não tem problema você fazer isso, desde que você use técnicas adequadas para fazer, tá? Técnicas que vão deixar isso agradável. Isso é muito importante, porque senão você vai ter vários textos de vários tamanhos aleatórios que não combinam, que não condizem e fica aquela coisa assim estranha, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Então, muito cuidado com isso. Uma dica, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como aplicar a proporção áurea na tipografia. É um vídeo que vai te ajudar a resolver esse problema aqui, tá? Beleza? É isso. Próximo. Pedro Mesquita, tá aí, né? Já até mandou, ó. Pontos positivos. Vamos analisar isso aqui primeiro. Dá uma olhada. Pontos positivos. Você tem bastante dinâmica. Esse é um ponto muito interessante no seu design. Você tem um movimento, você tem um design que é entusiasmante, é um design animado, um design com umas coisas em que elas estão nas posições interessantes, não é aquela coisa bagunçada, não está fora do lugar. Quando você tem um design dinâmico, você tem aquele design que é interessante. Você quer olhar tudo o que tem nele. Quando que isso é interessante usar? Nem sempre. Eu ia falar quando, eu acabei falando nem sempre. Mas o ponto mais importante em você criar um design dinâmico é quando você tem um público mais jovem, tá? Porque você tem aquela coisa mais entusiasmante. Agora, se o público é um pouco mais de idade, idoso, ou talvez até adultos de certa idade para cima, você tem que ter aquele design mais calmo. Por quê? Porque a pessoa ela não quer aquela bagunça na cara dela, ela quer uma coisa mais tranquila, onde ela vai bater o olho e vai saber. Então esse é o ponto onde você pode usar designs mais dinâmicos. Não que seja uma regra, tá? Deixa isso bem claro que não é uma regra. Depois, o que mais nós temos de pontos positivos? Você tem a imagem, ela tá com uma qualidade bem interessante, tá? Esse é o tipo de imagem que às vezes já vem pronta, mas foi uma escolha muito bem pensada essa daqui, tá? Combinou bastante com o restante. Inclusive com a batata e o refri que estão ali de forma dinâmica, estão tortos, como se eles estivessem caindo. Enfim, isso aqui combinou bastante essa parte aqui da imagem, tá? Depois, nós temos essas imagens com um leve desfoque, tá? Você poderia ter carregado um pouquinho mais nesse desfoque, tá? Não precisava ter ficado tão tímido com ele, não. Poderia ter desfocado mais ainda para tirar um pouco mais da atenção deles e chamar mais atenção para o lanche, tá? Esse aqui é o foco principal. Chamando a atenção daqui, para onde que a pessoa vai? Ela vai para cá. Pelo que eu estou vendo aqui, eu olhei a imagem, o que eu vou olhar depois? Aqui. A imagenzinha aqui do novo parceiro, Delivery Zé Bebidas. Eu acho que daqui eu vou dar uma olhada por cima aqui, porque o meu olho já está aqui embaixo. Eu não vou olhar lá para cima por causa da hierarquia, porque o meu olho já está aqui embaixo. Então eu já vou olhar aqui, e depois eu vou olhar lá em cima. O que de certa forma não é tão interessante, tá? Mas é algo que você só vai conseguir controlar depois que você tiver algum conhecimento sobre fluxo e sobre hierarquia. Essa fonte combinou bastante com esse estilo de design. Esses detalhezinhos aqui tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque ele tem que ser bem feito.
senão ele fica com uma cara bem amadora, tá? Ele tá um pouquinho grosso, poderia ser um pouquinho mais fino e ter um cuidado um pouquinho melhor na hora de produzir ele, tá? Questão das cores, não tem como errar. Vermelho e amarelo para comida é quase impossível de errar, tá? Tem como errar, mas é quase impossível disso acontecer. Vamos então para os pontos negativos. E agora... Lembra que eu acabei de falar sobre imagem rosada? Eu não sei se o problema está aqui no meu computador ou se vocês realmente mandaram esse design rosado. Eu acho que o problema está no meu Photoshop. Porque aqui, ó, deixa eu até ver aqui, ó. Eu acho que o problema tá... Não, aqui tá rosado mesmo. Tá só um levinho ali, mas o meu Photoshop ele deu uma cagada. Vamos abrir um outro arquivo aqui para não estar falando bosta. E sinceramente eu não sei porque que isso aconteceu. Na verdade eu acho que eu sei. Então eu acho que eu já ia falar cagada aqui. Mas pronto, agora sim tá melhor. Bom, agora já melhorou muito mais. Caramba, ficou muito melhor. Vamos ver os pontos negativos aqui. Primeiro, quase não tem ponto negativo aqui, tá? Seu design tá bem interessante, tá? Lógico que falta alguns detalhes, mas que não que isso seja negativo, tá? O negativo seria faltar, você não ter trabalhado esses detalhes. Por exemplo, as sombras que você tem aqui embaixo, dá pra ver que elas estão cinzas. Isso aqui é muito fácil de corrigir, tá? Muito fácil mesmo. Você colocar, até a minha aqui, ó, tá vendo? Que ela já, mesmo não sendo parte ali, ela não ficou ruim, mas a sua tá cinzentada. Eu não sei por que que isso aqui aconteceu. Talvez seja o meu Photoshop ainda, mas eu acredito que não, porque eu já corrigi o problema. Mas, para você corrigir, ó, só vir em Multiply. Só isso. A diferença é muito pouco e quase imperceptível dependendo do que você estiver fazendo. Mas pronto, esse é um ponto que você precisa dar muita atenção, tá? Essas sombras aqui, elas fazem diferença. Se você coloca, no caso, como eles estão em estilo splash, como assim? Eles estão explodindo na tela, não teria necessidade de você ter colocado as sombras, tá? Poderia ter deixado sem. Fora isso, você tem aqui alguns detalhezinhos que deixaram o seu design um pouco amador, que são essa linha tracejada aqui, não sei se você quis simular a faixa de estrada, de rua, ou sei lá por quê. E aqui embaixo, desalinhado, tá vendo? São detalhezinhos, tá? Detalhezinhos que você deve ter atenção para poder melhorar ainda mais a qualidade do seu material. Em questão de recorte não tem problema. Tem aqui nesse refrigerante tá com um recorte interessante, nas batatas também. Você teve o cuidado ali de cortar bem certinho ou pegar essa imagem já pronta, também não faço a menor ideia. Não importa, importa que tá com uma qualidade boa, tanto o recorte quanto a imagem. Depois, controlar esses detalhes aqui, ó, tipo grudado nas laterais, isso aqui, ó, poderia delivery vir para baixo, mesmo que é o logo do cara, não tem problema, você está fazendo ajuste para deixar o design do seu cliente melhor, tá? A não ser que seja ele mesmo o cliente, mas puxa isso para baixo, deixa centralizado aqui de uma forma mais interessante. Deixa isso aqui mais para cá, não deixa tão grudado aqui, isso me incomoda demais, não pelo fato de que me incomoda pela questão de ser algo pessoal, mas pelo fato de que próximo da margem dá uma coisa muito estranha, é uma sensação ruim. E você vai notar isso em quase todos os designs que não tiver uma margem agradável. A princípio é isso. Fora isso, o seu design está bem interessante, tá? Essas ondas aqui, a seleção das cores, bem legal, tá? Ficou bem bacana o seu design. Vamos lá, para o próximo, que é... Ah, você mandou outro aqui, né, Pedro? Ainda bem que eu analisei esse de cima, tá bem mais interessante esse aqui do que esse aqui, tá? Mas olha a porra da margem lá. Ei, maravilha, hein? Isa Mendes, cadê a Isa? Vamos lá. Pontos positivos. Pontos positivos. Primeira coisa, sempre falo isso aqui e vou sempre falar da qualidade da imagem. Tá com uma qualidade fantástica, tá? Tanto o recorte quanto a textura em si, quanto a qualidade da própria imagem. Tá com uma qualidade muito legal isso aqui, tá? Muito interessante, o recorte espetacular, sem nenhum problema aqui. Ela tá com uma inclinação muito legal, porque ela tá no ponto de ouro aqui, indicando para baixo. E para baixo você tem telefone. Sensacional. Sensacional. Depois, a gente tem o melhor da cidade. Eu, sinceramente, particularmente, não gosto de fazer esse tipo de divisão, tá? Porque fica uma letra só ali,
fica um DAC aleatório e as palavras maiores ali. Eu, tá? Eu tô falando eu no meu trabalho, na minha forma de executar o trabalho, de criar o design, não gosto de fazer isso. Mas não é algo que vai estragar o seu design, tá? De forma alguma. É só algo que você poderia melhorar a escrita disso. Tipo, o melhor da cidade. Tipo, 2 linhas. Já resolve. Por quê? E eu já vou dar uma aula aqui para vocês, tá? Para todo mundo que tá ouvindo, eu já vou dar uma aula aqui sensacional. Ó, especial de Natal, não é nem especial de 20k, tá? É especial de Natal. O cérebro humano, presta atenção nisso, tá? Isso é importante que vocês entendam isso, porque eu vejo muito design aleatório com uma quantidade absurda de informação que não se dá conta disso, até porque ninguém fala sobre isso e é um ponto, olha, se todo mundo soubesse, a qualidade dos designs de hoje em dia seria espetacular só por causa disso que eu vou ensinar para vocês aqui agora, de graça, só para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá? É o seguinte, o cérebro humano tem uma capacidade, tem uma característica muito interessante que é poupar energia. Todo ser humano tem essa característica de tentar procurar formas de economizar energia, seja lendo, seja fazendo uma tarefa, seja, sei lá, fazendo qualquer coisa, tá? Esse é o ponto. Ele gosta de economizar energia de qualquer forma. Para isso, quando eu bater o olho num design, a primeira coisa que eu vou olhar é o quê? Quem tem a coragem de responder aí? Qual é a primeira coisa que eu vou bater o olho no design? Em qualquer design, em qualquer coisa, seja numa conversa do WhatsApp, qual é a primeira coisa que você vai olhar? Imagem. Maravilha, Leandro, perfeitamente, é a imagem. Essa é uma das primeiras coisas, tá? Tem outras coisas que estão atreladas à imagem, mas a primeira coisa que a gente vai olhar é a imagem. Por quê? Porque o meu cérebro é preguiçoso. Porque o meu cérebro, ele não quer gastar energia lendo um textão. Porque quando aquela pessoa que você gosta, que você ama, manda aquele puta textão, qual é a primeira coisa que você fala? Mesmo você amando ela. Puta merda, um textão. É isso que acontece. E agora, tá? Eu resumi aqui a história, tá? É um pouco mais aprofundado que isso, mas eu acho que vocês já entenderam. No design, todos os designs do planeta. Se você tiver um texto comprido, uma informação em excesso, o seu cliente vai sentir aquela preguiça de ler o seu design, tá? Esse é um ponto que tem que ficar bem claro. E aí, quando você tem essas divisões aqui, dá aquela sensação de, puta, tem um textão ali, eu não quero ler. Tá? Eu tô falando uma sensação inconsciente, tá? É mais ou menos se o seu cérebro tivesse vida, sozinha, autônoma, e ele mesmo estivesse conversando com ele mesmo. Falar, puta merda, olha só quanto texto, mano, eu não quero ler essa porra aí. Olha só a imagem, se te interessar a imagem, você dá uma lida ali, senão você passa pro próximo. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos essa sensação que a gente tem. Você pega aí o seu celular, vai aí numa rede social qualquer e você vai ver, você vai começar a rolar imagem, quando não vídeo. Quando aparecer algum texto, algum textão, o que você vai fazer? Ah não, mano, texto, quero imagem. É basicamente isso, tá? E agora, você tem lá o seu design de longe, qual é a sensação que você tem? Textão. Não quero ler. Olha, o sorvetinho ali, legal, textão. É só uma sensação, tá? Porque não é um textão. O melhor da cidade, ponto final, acabou. Mas a sensação é algo que... Já deixo isso aqui como ponto negativo, tá? Mas não é esse o ponto, tá? Pontos positivos que a gente está falando. Eu tenho a imagem com essa inclinação que eu já falei, apontando para baixo. Isso já me dá aqui um certo fluxo, tá? Isso aqui é interessante. Depois, em termos de hierarquia, você tem a imagem, o textão e basicamente é só, tá? Porque essas informações menores aqui, elas vão ser basicamente descartadas, tá? Esse textinho aqui do arroba, do Instagram aqui, seja Instagram ou seja o perfil de qualquer lugar, e o telefone, se você tivesse colocado ele num negrito, ele teria ficado um toquinho mais importante, tá? Ele teria entrado ali na hierarquia um pouquinho mais interessante. Como ele está fininho, quase que eu ignoro essa informação. Mas você tem que se preocupar com esses detalhes, tá? Porque saindo daqui eu vou ler o texto, saindo daqui eu vou para as informações onde me interessa.
Depois, as demais informações, que é logo aqui, deveria ter colocado ali nem que fosse uma bolinha, um sorvetinho, alguma coisa só para simular, tá? Coloca uma imagenzinha qualquer, um ícone de sorvete, alguma coisa, para deixar o seu design com uma carinha mais interessante, tá? Essa fonte, muito legal, muito legalzinha, tá? Combina perfeitamente com morango e cereja, é uma fonte delicada. E agora, a gente vai para os pontos negativos. Tá? Não são muitos, tá? Eu falei que na verdade ele só tem mais pontos negativos do que a outra, mas não tem muitos pontos negativos aqui. Primeiro é a combinação de cor, tá? Esse vermelho, Isa, não, né? Esse tom de vermelho, porra, Isa, seu design tava ficando muito legal, mas aí você vem com esse vermelho horroroso. Vou colocar aqui, ó, magenta, porque você está falando de morango. E a cereja, ela não é vermelha, ela é cor de cereja. E cor de cereja, ela é aqui mais escura, ela é mais magenta, ela tem um pouco... Olha só. Ficou tudo cagado, tá? Isso aqui tá porquíssimo, mas é só para você ver a questão das cores, tá? Olha só que você tem um tom mais de cereja. E esse tom de cereja faz sentido com o morango, porque o rosa, morango, o cereja. Agora, esse vermelho, tá? Tem que tomar muito cuidado com a combinação de cores. Muito cuidado, tá? É um ponto que você pode trabalhar, pode estudar bastante sobre isso, porque você tem designs muito legais. Os seus designs, pelo que eu percebi, são muito interessantes, com características que estão caminhando para o profissional, mas você tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? São os detalhes que vão fazer do seu design profissional. São só os detalhes que fazem de um design. Lógico que tem muita coisa, tá? Mas simplificando, é isso, tá? Depois, você tem essa textura de fundo aqui muito legal. Eu tô misturando aqui os pontos positivos com negativos, tá? Mas um ponto negativo tem que ficar frisado é essa combinação de cores, tá? Esse vermelho aqui não dá, tá? Não dá para usar esse vermelho aqui. Depois, questão das fontes, você tem 3 fontes diferentes, ou 4, não tenho certeza, porque eu não sei se essa fonte aqui é igual a essa daqui. Você tem essa aqui manuscrita, tem essa fonte bold aqui, tem essa fonte light e também tem essa daqui, que parece ser diferente dessa daqui. Não sei se são iguais ou não, mas você tem 3 fontes. Tenta diminuir a quantidade de fontes e essa fonte aqui eu teria usado ela nesse Peça Já o Seu, porque é uma fonte muito agradável. E fluxo, basicamente, porque você não tem muito fluxo aqui. Você sai da imagem para o texto, imagem-texto, telefone. Depois, Peça Já o Seu, aqui, talvez o logo. Basicamente, tá bom? Vamos pro próximo. Furar de bala tá aí. Vamos voltar lá, vamos pegar o do furar de bala. Pontos positivos. Imagem de qualidade, fantástica, engraçada. Apesar de eu não estar rindo, mas é engraçada, é uma imagem bem engraçada. Tem a ver com o seu texto, tá com uma qualidade boa, tá com recorte bom. Cores, combinação de cores sensacional. Roxo, rosa e esse ciano são cores... Porra... São cores fantásticas. É uma combinação que você só erra no último caso, num caso muito extremo, se você não sabe o que você está fazendo. Depois, nós temos alguns detalhes. Quais detalhes? Você colocou essa textura de sujeira aqui. Você tem essa textura, eu acho que é um ruído, né? Parece um ruído, ou não sei se é a mesma textura. Não sei, parece que é a mesma textura, mas ao mesmo tempo parece que não é. De toda forma, ficou bem interessante também. Deu um detalhezinho, deu um charme no seu design. Nós temos vários pesos diferentes em cada uma das fontes. Não sei se isso entraria como um ponto positivo, porque a gente tem que analisar o fluxo. Qual é o fluxo? Eu tenho a foca, vou olhar primeiro a foca, apesar do rosto dela estar num ponto totalmente aqui aleatório, esse ponto deveria ser mais aqui assim. Para melhorar ainda mais o fluxo do seu design, o rosto da foca poderia estar desse lado aqui. Invertia ela desse lado aqui, porque eu ia olhar a foca, ia me interessar, depois eu ia ler o texto que já está aqui. 2003, foca no inglês. Depois disso, eu tenho matrículas abertas, últimas vagas, e aí a gente entra naquele ponto que eu vou falar daqui a pouco sobre excesso de texto.
apesar dos seus textos estarem controlados com tamanhos e pesos diferentes, mas tem que tomar cuidado. Mais pontos positivos. Tem margem. Olha que maravilha, encontramos um design com margem, eu nem tinha me ligado nisso. Depois você colocou esses detalhezinhos aqui, ficaram bem tímidos, tá? Detalhezinhos bem tímidos, pode exagerar aqui, usar alguns espalhados, uns maiores, outros menores, uns com desfoque, outros lá atrás da foca, aqui embaixo. Esse X, por exemplo, poderia estar atrás da foca, aqui lá no fundo. Enfim, pode explorar isso, sem medo de errar. Passando então para os nossos pontos negativos. Quais pontos negativos nós temos aqui? O excesso de texto é o primeiro deles, tá? Não é um excesso de texto em quantidade, é um excesso de texto em termos visuais. Por quê? Eu bato o olho nesse design, tá um textão, tem texto para todo lado. Isso é complicado, tá? Vou fazer um ajustezinho aqui, cagado, bem porquinho, tá? Me desculpa por isso, mas eu vou tentar explicar o que eu estou explicando já há vários designs de uma forma prática. Bem porca, tá? Bem porca mesmo, só para te explicar. Coloquei aqui o textinho no cantinho. Matrículas abertas, esse matrículas. Só isso, não vou mexer mais nada. Poderia mexer muito mais coisa aqui, mas não vou mexer para não demorar muito para a gente poder analisar mais design aqui. Mas só esse pequeno ajuste já faz com que o seu design fique mais interessante, porque eu tenho um respiro, eu tenho espaço para poder ler as informações. Eu tenho aqui matrículas abertas de uma forma em que o abertas é o destaque e não o matrículas. Eu acho que deu para entender, né? Não é a quantidade de texto, é a forma como você distribuiu isso. Não tem problema o texto ficar pequenininho, porque se ele ficar pequeno, mas ficar interessante, eu vou ler. Agora, se ele tiver grandão, enorme aqui, mas carregado, eu não vou ler. Porque eu quero poupar a energia do meu cérebro. Eu quero usar a energia do meu cérebro para outras coisas. Eu não vou perder o meu tempo, a não ser que seja muito interessante, muito necessário para a minha vida, fazer a minha matrícula nessa escola, porque eu já conheço, entendeu? Aí a gente entra num ponto muito prolongado aqui, que não é o caso. Então, tomar bastante cuidado com o excesso de texto e dar um toquinho a menos nessa textura que você colocou aqui, tá? Você colocou uma textura um pouco pesada, carregou um pouco demais. Um pouco demais é foda, né? Caramba. Carregou um pouquinho, deu um toque a mais ali do que deveria nessa textura, tá? Basicamente é isso. Próximo, vamos lá.